semana 5, e nós vamos tratar do teorema trabalho-energia, que vem em seguida a definição da energia, que era da mudança de energia com o trabalho realizado sobre um sistema que não necessariamente estivesse em movimento, por exemplo, uma mola, inclusive, que foi, inclusive, onde a gente apresentou a definição, né? Agora, a pergunta é, será que esta mudança de energia no sistema também pode ocorrer num movimento? Ou seja, a questão, a maneira como eu ponho é, e sobre os parâmetros dinâmicos? Naturalmente que eu quero falar sobre as grandezas cinemáticas, das quais a gente já tratou. Bom, para tratar sobre isso, naturalmente que a gente tem que considerar que nós temos um móvel, tá? E ele descreve uma trajetória, por exemplo, essa aqui, que é equivalente ao que vocês têm no vosso livro-texto, nessa nona edição, e que trata de um deslocamento, quando o móvel, portanto, tem movimento, vou supor que ele esteja aqui, ele sai de um ponto qualquer anterior, chega a um ponto qualquer posterior, ao qual, em consonância com as definições anteriores, a gente diz que saía de uma posição A1, iria para uma posição A2, e eu tenho a atuação de uma força, certo? Eu vou aqui exemplificar essa força com uma direção qualquer. Ela, portanto, é uma força atuando sobre esse móvel, que encontra-se em movimento. A força F. Uma breve observação sobre o nome que eu uso aqui e o nome que a literatura usa. A maior parte da literatura, pelo menos em física, traz isso como, de fato, um teorema, certo? Aqui nós vamos entrar em questões filosóficas, mas princípio é como, por exemplo, se enuncia lá Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Não se tratam de definições e com cálculo se chega a uma conclusão. Simplesmente é enunciado. É claro que é verdadeiro, extremamente útil e nunca foi violado, mas é um princípio, ok? Aqui, como nós fizemos, nós deduzimos a partir de definições, quantidades definidas dentro de uma realidade física, de um contexto físico, e chegamos a uma expressão. Então, nesse caso, nós chamamos isso de teorema trabalho-energia. Tem discussões interessantes aí sobre isso, eu vou deixar um link nesse vídeo para vocês, para quem tiver interesse, e sobre a questão que vai para muito além da semântica, uma questão puramente semântica, e é bastante interessante, mas não fazemos aqui agora. Em vez disso, porque foco, em vez disso a gente vai aplicar isso aí a um problema, melhor dois, eu já deixei aqui ligeiramente pré-feito, para economizar aí alguns bits. Temos o problema resolvido 13.1, ele é o problema que está na página, daí da nona edição, não é? Na página 69, mas eu incluo uma análise que se aproveita também para o problema proposto 13.1, por coincidência, eles têm exatamente o mesmo número, mas a situação é a seguinte: temos um automóvel, aqui eu esboço o automóvel, claro que a ladeira aqui está exagerada, eu exagerei de propósito, isso aqui não é 5 graus, né, no meu desenho, mas eu fiz para que a gente percebesse os efeitos. Ele, então, é
tem uma certa velocidade inicial, v, e depois ele para. Ou seja, ele chega a uma velocidade, aliás, ele tem uma velocidade inicial de 72 km por hora, mal escrito, isso não vai funcionar para quando vocês estiverem aí fazendo as resoluções, né? Então, e depois ele para. Então, a velocidade final dele é zero. Ele tem uma determinada massa, naturalmente, né? Massa de 1.000 quilogramas. Aplicam-se os freios, causando uma força total sobre o automóvel de 5.000 newtons. Eu vou colocar no diagrama de corpo livre, que eu não fiz ainda de propósito, porque a gente tem que participar da construção desse diagrama. Eu já expliquei que ele é de importância fundamental. Agora, naturalmente que a gente não precisa se preocupar com as forças individuais das rodas, até porque, na realidade, os automóveis têm da frente, quando se freia, em torno de 70% mais do que nas rodas de trás. Além disso, como nós temos um declive, nós temos a contribuição da força gravitacional, então, isso tudo é um total, né? Bem, e pergunta-se, qual é a distância percorrida pelo automóvel até parar? Quando se quer essa distância, inclusive se mostra no diagrama do problema, quer-se esta distância aqui. Esta é a distância. Não é a distância horizontal ou qualquer outra, está aqui, é a distância de quilometragem, né, que mostra no odômetro. Pergunta-se qual é a distância até que o automóvel pare. Bem, nós então temos primeiramente que organizar os dados de forma que possamos trabalhar. Depois a gente precisa colocar as equações que regem a análise que a gente vai fazer. Não necessariamente nessa ordem, pessoal, mas é importante que as duas estejam presentes, certo? Vamos começar, talvez, com as equações-chave, porque elas nos trazem uma visão mais ampla sobre quais dados são importantes. Como eu disse para vocês, é indiferente qual dos dois se anote primeiro, se organize primeiro, como uma disciplina de resolução, mas eu prefiro que se tenham as equações-chave, ou definições, como queira, ou ambos, né? Por quê? Muitas vezes, alguns fatos, seja ele fornecido um problema, ou sejam eles que você, na vida prática, tem acesso, muitas vezes eles são irrelevantes. Então, nesse sentido, eu creio que começar com as equações que nos regem o problema são importantes. Naturalmente, eu não estou fazendo esse problema só por fazer, a gente vai também estudar o intuitivo das definições e do teorema trabalho-energia. Né? Bem, a primeira coisa é, tudo isso aqui trata sobre energia, e alguém pode se perguntar, se a gente já tem uma lei de Newton, as leis de Newton são tão escritas e toda a parte vetorial se conhece tão bem, e a cinemática, por que será que a gente ainda quer definir uma quantidade chamada, por exemplo, energia cinética? Ou um teorema trabalho-energia? Essa questão, naturalmente, que se pode parar e refletir sobre ela. Aqui nós estamos gravando uma aula, não pode se estender e parar. Mas a resposta é, muitas das vezes, a quantidade mais conveniente é uma quantidade escalar. Por exemplo, quando não se tem muita informação sobre os detalhes. A quantidade que é escalar aqui, portanto, a energia, ela não depende, por exemplo,
de como a força varia ao longo do tempo. No nosso caso aqui, ela é irrelevante, porque nós conseguimos equacionar, vou voltar aqui, nós acabamos de desenvolver, essa variação de energia, mesmo sem saber os detalhes dessa força. Ou seja, conseguimos calcular esse trabalho, tão somente sabendo quais são as energias cinéticas final e inicial. Não, não que isso não seja importante para o projeto do carro, por exemplo, o projetista vai querer saber qual a força máxima. Aqui, por exemplo, o sistema de suspensão do carro vai estar sujeito. Mas, para nós calcularmos certas quantidades, por exemplo, o quanto ele vai andar antes de parar, com o recurso de energia, nos cálculos de trabalho e energia cinética, ou seja, trabalho e energia, isto é irrelevante. Então, está aí o grande ferramental que a gente obtém quando trata de quantidades que são exclusivamente escalares. Bom, as equações-chave, então, que a gente precisa, naturalmente, se formos tratar com a energia, né, são aquelas que dão os valores através de energia, F escalar dr, e o teorema trabalho-energia. Essas seriam as coisas que a gente precisa. Dentro disso aqui, naturalmente, eu tenho que T é igual a meio de mv ao quadrado. Portanto, eu sei que eu preciso de todos esses parâmetros. Vou grifá-los para a gente garimpar com mais objetividade nos dados do problema aqueles que realmente nós precisamos. Nós precisamos da massa, precisamos da velocidade, e naturalmente, se tem duas energias cinéticas, nós precisamos das velocidades dos dois momentos, e nós precisamos desta força. Se nós quiséssemos outra coisa e tivéssemos o dr, ou equivalentemente, quiséssemos o tamanho do deslocamento, aqui como está unidimensional, a gente ia procurar o dr nos dados. Aqui a gente vai procurar, na verdade, a gente vai tentar obter. Então, esse aqui é... Então, agora sim, nós temos uma visão melhor do que a gente precisa agregar como dados. Precisamos da massa, a massa já está ali. Anotei logo, já foi dado. Velocidades, eu tenho V, que é a velocidade inicial. Desculpa, V0, né? É igual a 72 km por hora, que não está no S para fazer isso, não vamos gastar bits com essa questão, né? Se quem quiser pode perguntar isso à parte ou buscar. Mas a gente sabe que converter isso aqui é dividir por 3,6 para chegar a unidade de metro por segundo, que aí sim está no SI. Depois a gente tem a velocidade final, que é igual a zero, e a força, que é fornecida de 5.000 newtons. Naturalmente, a gente vai ter que fazer um diagrama de forças para saber o sinal dessa força. Mas já sabemos desculpem, a magnitude. Certo? Então, está lá o conjunto de dados que a gente precisa. Muito bem. Como se trata, portanto, de um trabalho, ou seja, a força está sendo aplicada, nós temos que saber se a força dos freios é a única aplicada neste móvel. Precisamos saber se não há outra, porque, na verdade,
nós estamos aqui calculando o trabalho total que é executado sobre esse móvel. Quando eu digo total, é da resultante das forças. Resultante que vai causar a variação de energia cinética. Sim, eu poderia calcular o trabalho de uma determinada força. Calcule o trabalho da força que a força F1 realiza sobre um determinado móvel numa situação. Mas aqui eu estou querendo saber a variação da energia cinética dele, ou seja, qual o trabalho exercido pela força resultante. Mais do que nunca a gente precisa fazer esse diagrama, vamos fazê-lo de uma vez, eu vou fazer ele na mesma inclinação que eu fiz o desenho, embora ela seja exagerada, e aqui vamos supor que seja o carro, né? E aqui a linha vertical, desculpem, perpendicular ao plano, certo? O problema diz que a força dos freios, olha lá, agora a gente vai ler o problema, a força total de frenagem, ou seja, dos freios, certo? É de 5.000 newtons, e ela é considerada constante. Bom, isso aqui é um dado que a análise da situação nos trouxe. Provavelmente um carro que ou não tinha ABS e estava derrapando com todas as rodas travadas, portanto, tinha aí um atrito cinético, né, durante toda a frenagem, ou era um carro com ABS e todas as rodas estavam sempre limiadas da patinação, mas nunca saiu. Enfim, a força é considerada constante. E ela é, naturalmente, de frenagem, ou seja, contrária ao deslocamento do carro que está descendo, certo? Então está aqui, ó, força de 5.000 newtons. Ela é única? Não, vou adiantar, obviamente, porque a gente tem também a gravidade. Agora, a gravidade, reparem, eu vou aqui fazer em verde, ela não está na horizontal. Então, sendo ela vertical, e o carro não estando na horizontal, isso determina uma componente na direção de movimento do carro. Naturalmente, o que eu estou fazendo aqui, vocês sabem que para nós fazermos a soma de vetores, nós já trabalhamos isso no início do curso, temos que colocar todos eles sob a mesma origem. Então, o vetor que me interessa, eu vou colocar aqui. O outro é aquele que aponta aqui para baixo, não vou fazer. Ele é compensado pela normal, naturalmente, porque o carro não afunda na rodovia, né? Então, eu não preciso me preocupar com a normal, eu quero só a componente do peso que está na mesma direção do deslocamento. Aí eu vejo que eu tenho uma resultante aqui, que ela é o seguinte, R é igual aos menos 5.000, porque eu vou escolher meu eixo aqui, né? Meus eixos. Menos 5.000, mais um PX aqui. Esse PX é fácil de calcular, né? É o P seno de alfa, que é o nosso alfa. Também vocês vão saber que esse alfa aparece aqui. Isso, creio que não tenho dúvidas, suponho que se precisarem a gente discute essa parte, mas o PX é o P. Eu aqui vou fazer já na direção em X, né? Então, vou tirar esse vetor, eu quero só o resultante em X. Em Y, não me interessa. Vai ficar menos 5.000. Mais o do automóvel, que era, se eu tenho a massa, multiplico isso por 9,81. Vocês vão, naturalmente, fazer isso, né? Aliás, eu já faço aqui. Massa vezes gravidade, 1.000 vezes 9,81. Essa conta aqui vai me dar, como eu já fiz, menos 4.140 newtons. Essa é a minha resultante. Okay?
Bom, se essa é a minha resultante, então é isso que vai me causar a variação de trabalho. Vamos numerar agora essas folhas. E essa aqui ganhou aí o número 3. O quadro, por assim dizer, né? Nossas folhas quadro. Continuando aí a resolução do nosso problema. Bom, nós temos... Sabemos que ela que causa o trabalho. E sabemos que do teorema trabalho-energia, T2 é igual a T1 mais a variação de energia, né? U de A1 até 1A2, sendo que meu T2 é o final, portanto, se o carro está parado, velocidade final é zero, então aqui é zero, né? O meu T1 é meio de M V0 ao quadrado, ele está lá. A integral da minha força, escalar meu dr, que no nosso problema é igual a uma força considerada constante de menos 4.040 newtons, eu não vou pôr a unidade aqui agora, vezes um dx. O meu dr reduziu-se para uma única dimensão, que é a dimensão do problema, e foi para um dx, desde de 0 até um valor x que eu não sei qual é. Isso fica, portanto, agora eu escrevo, de fato, a quantidade que eu estava evitando de colocar ali, menos 4.140, esse integral de dx, que dá x mesmo, né? Então, agora eu vou substituir todos esses valores. Isso aqui é igual a meio de 1.000, o V0 é 20 metros por segundo, isso tudo ao quadrado, menos 4.140 x. Isso aqui tudo tem que ser igual a zero, portanto, se a gente passa esse 4.140x para cá, ficamos com essa quantidade aqui, que eu faço questão de mostrar quanto dá, porque é importante para a nossa análise a seguir. Isso aqui dá 20 mil quilogramas vezes metros por segundo, metro quadrado por segundo ao quadrado. Isso aqui dá quilograma vezes metro por segundo quadrado, vezes metro por segundo ao quadrado, dá joule. Desculpa, dá newton. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado dá newton. Isso seria 20 mil newton. Repare, eu vou apagar o que eu vou fazer aqui, propositalmente, porque é uma estratégia, não é? Newton por vezes metro, que é o joule, quantidade de energia. Mesma coisa acontece aqui, ó, né? Newton vezes metro, esses 4.140 era a força, nós já tínhamos explicitado antes. Portanto, o meu x, como eu quero saber, dá 48,3 metros, ou seja, eu preciso de 48,3 metros para esse carro parar, se o sistema de frenagem é capaz de fornecer 5.000 newtons num ângulo de 5 graus, porque a componente da gravidade varia com o ângulo, componente em x, certo? Então, eu preciso de pelo menos em torno de 50 metros para parar um carro, 2 km por hora, descendo uma ladeira de 5 graus de inclinação. Isso é uma das conclusões. Outra das conclusões, nós temos 20 mil joules, ou joule, como essa é uma palavra estrangeira, então a gente não tem um padrão de pronúncia, mas, de qualquer forma, e que eu transformei esses 20 mil joules que o carro tinha quando
em alguma outra energia. Foi, no caso aqui, dissipada em calor nos freios, né? É um sistema de freio tradicional, como está dizendo aqui. E se a gente pudesse transformar isso em uma outra forma de energia? Aí é que entra o que eu queria que vocês fossem olhar, portanto, vocês vão olhar lá nos exercícios propostos, e já é o primeiro, o 13.1, proposto 13.1, que fala de um pequeno carro híbrido. Quando a gente diz carro híbrido é porque é a combustível e a bateria ao mesmo tempo, né? Cuja massa é 1.300 quilogramas. E pede-se aqui uma outra situação, mas eu queria fazer o seguinte comparativo. Se nós tivéssemos convertido esta energia de frenagem em energia elétrica dentro dos sistemas de conversão do carro, por exemplo, um freio regenerativo, como assim se chama, né? A que velocidade nós poderíamos acelerar este pequeno carro? Então a gente faz assim, ó. Não é exatamente o problema proposto 13.1 que eu estou fazendo, eu estou fazendo um comparativo com aquela situação, né? Se os 20.000 joules que eu usei na frenagem acelerassem esse veículo, teríamos, naturalmente, uma variação de energia cinética, T2, T1 é igual ao trabalho, desde A1 até 1 a 2, ou seja, estou enunciando o teorema do trabalho de energia fiscal quando ele parte do repouso, né? Se nós fizermos esse cálculo todo, eu não vou fazer por brevidade, vocês vão fazer com M igual a 1.300, ou seja, vamos colocar meio de M, que é 1.300, V ao quadrado, sobre 2, vão achar uma final de 20 km por hora. Tá? Que não é grande coisa, até porque o nosso carro ali não estava numa velocidade formidável. Se você vai, já fiz a conta, se você vai, por exemplo, para 110 km por hora, você consegue acelerar esse carro híbrido para em torno de 40 km por hora, que é a velocidade urbana. Né? Bom, naturalmente, é só para exemplificar a aplicação, mas que em si não perde importância, mas ficam algumas lições para nós. Sem saber muitos detalhes sobre a construção dos freios, se nós simplesmente soubermos, nesse caso, que ela é uma aplicação constante, como é extremamente razoável na situação, a gente já consegue determinar, e isso é bastante aplicável. Outra das conclusões que podemos ter é que toda vez que alguma força atua no móvel, ela produz alguma coisa, desde que alguma modificação, que venha a ser o trabalho, teorema do trabalho de energia, desde que ela tenha uma componente na direção do... Ou seja, uma força que fosse na direção apenas normal, por exemplo, as forças centrais, não vão produzir trabalho numa trajetória que seja, por exemplo, puramente circular, uma circunferência. É o caso da força gravitacional. Né? Senão, o nosso sistema, por exemplo, um dos sistemas, o sistema solar, no sistema solar, os planetas estariam perdendo o tempo todo, ou ganhando, depende de como fosse a direção do trabalho, ou seja, isso não acontece. Portanto, forças centrais não produzem variação de energia cinética, ou seja, são forças conservativas. A gente para por aqui, então, até
o próximo, a próxima etapa. A gente vai terminar a gravação. Espero que ela esteja com a qualidade aceitável. Vocês, por favor, depois me digam como é que ficou a qualidade da gravação. Até mais, pessoal.